Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o funil, mas não um funil qualquer que você ouve desse do digital e tal. A gente está falando do funil de marketing e vendas, fim a fim do processo de vendas da sua incorporadora. E como esse funil é importante e principalmente como executar, configurar, preparar, estruturar ele para ele medir corretamente, tá? A gente teve a nossa aula sobre SDR, que é essencial para a gente ter os dados do funil de vendas. Quem não tem SDR não vai ter os dados acurados do funil de vendas, eu te garanto. E agora nós vamos falar um pouco mais em detalhes sobre o funil de vendas, tá? A importância do funil de vendas é que você vai ver lá do início o investimento em marketing que está sendo feito, quais os canais estão entrando, quantos leads estão entrando, quantos desses leads estão passando para o qualificado e etapa a etapa ver até chegar na venda. Então com o funil de vendas é onde você consegue de fato implementar um processo de PDCA, um processo de melhoria contínua para atingir o melhor resultado da sua incorporadora. Uma das principais informações que o funil vai te dar é de como está a sua conversão em vendas, tanto do investimento quanto do volume de leads. Mas não é só essa informação que é importante extrair dele. A gente vai ver de etapa a etapa quais são as informações-chave para você usar o funil da melhor forma e aí sim conseguir otimizar os resultados da sua incorporadora. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a preparação, ou seja, como se preparar, como preparar o seu funil para ele funcionar corretamente. A gente vai passar por 3 itens muito importantes. O primeiro item que eu quero falar são as etapas. As etapas tem um padrão, mas também ela pode ser ajustada de acordo com a sua incorporadora, de acordo com o que faz sentido para a sua incorporadora. A gente começa sempre com a etapa de contatos, ou seja, quantos leads a sua incorporadora está recebendo. E essa etapa tem que ser muito bem também configurada para a gente medir todos os leads. É muito comum, às vezes a gente vê em construtores clientes nossos, a gente vê lá quantos leads você recebe, ele coloca um número que a gente olha e fala assim, esse número não está fazendo sentido. Ah não, porque tem instante que vai direto para o corretor. Isso tem que estar no funil. Ah, porque ligação a gente só coloca aquelas que viraram, que não eram curiosos. Isso tem que estar no funil. Você tem que saber todos os contatos, o número total de contatos da sua construtora. Você tem que entender que a melhoria só acontece quando você vai medir etapa a etapa qual o percentual de contatos que passa para a próxima etapa, para a etapa seguinte. Em cada etapa dessa, você vai ter ações diferentes para tomar dentro da sua equipe de marketing, vendas e pré-vendas, para ir melhorando esses percentuais. Por isso que você precisa de todos os números. Se você não tem o número todo de todos os seus contatos, você não vai saber como é que está a qualidade daquela mídia, daquela ação que você está fazendo. Portanto, é importante ter todos os contatos lá. As etapas seguintes, você vai elaborando de acordo com o que funciona para a sua incorporadora. Basicamente, o que a gente tem é, depois dos contatos, você vai ter a qualificação, ou seja, quantos daqueles contatos eu consegui qualificar, são contatos realmente válidos e úteis para a minha incorporadora, para o meu time de vendas. Desses contatos qualificados, a gente passa para o agendamento de visita, ou seja, como é que a gente consegue marcar as visitas com os corretores, com o seu time de vendas. Depois do agendamento, a gente tem que medir também a visita separada de agendamento. Porque se a gente tem muito agendamento, mas que não está virando visita, a gente precisa entender um método mais eficiente de fazer com que o meu time de vendas se encontre com esse cliente. Seja através de visitas online em primeira etapa, seja através de ter mais pontos de venda, seja através de marcar no stand ou na sua incorporadora ou em outros locais. Então é preciso medir todas essas etapas. Depois da etapa de visita, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter análise de proposta, análise de crédito desse cliente para ver se ele vai ser aprovado. Já no alto padrão, a gente vai passar para a proposta, para ver qual que vai ser a contraproposta desse cliente para a gente ver se a gente aprova. E depois disso é que a gente vai ter a medição de venda. Algumas incorporadoras, por exemplo, gostam de ter uma etapa de desenvolvimento entre o lead e a qualificação, para saber aquele lead que eu já consegui contato, mas ainda não consegui qualificar. Tudo bem. Acho que é uma informação super útil de você ter ali, mas não precisa necessariamente. Isso, quanto mais detalhe, melhor fica a informação do seu funil. Mas você também tem que ter um funil fácil e que você consiga, de fato, fazer com que o seu time implemente. Esse é o ponto mais importante. Além das etapas do funil, é muito importante colocar a classificação dos descartes, porque você vai ter motivos diferentes para descartar. E isso é muito importante também para você entender como é que estão as suas ações. Se a gente tem um problema muito grande de descarte porque ele não está no perfil financeiro, a sua mídia não está adequada, a sua segmentação possivelmente não está adequada. Se a gente tem
muito curioso, talvez eu tenha também que fechar um pouco mais a minha mídia. Se eu tenho muitas pessoas, às vezes, que estão passando por essas etapas, mas chega na de proposta, ela não está conseguindo converter, talvez o meu vendedor não esteja conseguindo passar a ideia do produto. Então, talvez eu tenha um problema de produto, não necessariamente da minha comunicação, ou da argumentação de venda. Meu vendedor não está sabendo argumentar corretamente. Então, é muito importante colocar a informação exata de descarte e a etapa que ele foi descartado, para assim a gente entender como eu falei, a melhoria etapa a etapa. Tá? O segundo ponto na preparação do seu funil são as ferramentas. Você precisa de que essas etapas sejam colocadas dentro da ferramenta de CRM corretamente. Eu tenho que ter etapa a etapa dentro do funil da minha ferramenta, para quando eu extrair esses dados para criar o meu funil, eu consiga realmente ter essa visão. Além disso, é importante saber também que essa qualificação, digamos que eu não tenho CRM, ela pode ser manual. A gente já fez em clientes que eram muito pequenos, onde a gente teve que dar uma consultoria de fazer isso numa planilha. O importante é essas etapas estarem qualificadas e únicas. Não pode ser flexível da pessoa colocar a etapa manualmente. A etapa tem que ser fixa. São aquelas etapas e somente aquelas. Os motivos de descarte são aqueles, somente aqueles. Você pode identificar possíveis novos motivos de descarte sem problemas, mas no momento que acrescentar, eles têm que ser fixos, para você ter consistências nos dados e conseguir fazer uma análise com massa de dados relevante. Por último, na preparação do seu funil, a etapa mais complexa, a etapa que dá mais trabalho e a etapa que geralmente é negligenciada, que é o treinamento da sua equipe. Você tem o funil, definiu as etapas, configurou as etapas corretamente nas suas ferramentas, está tudo integrado bonitinho como a gente falou no SDR de automático, mas você não treinou corretamente o seu time de SDR e o seu time de vendas para preencher. Então, muitas vezes o que a gente vê é isso. Teve uma vez um cliente nosso que a gente media corretamente a etapa até o agendamento e de repente a gente não tinha informação na parte de vendas, porque o corretor não colocava a informação. Ele descartava e não colocava o motivo de descarte. Ele esperava só a venda para atualizar, ele não colocava o que estava em proposta, então a gente não sabia como é que estava o andamento realmente do funil. Então é muito importante esse treinamento para eles entenderem tanto a importância de ter esse funil, de ter essa classificação correta, como eles também não tenham dúvidas para classificar de forma incorreta. Então, muitas vezes o pessoal coloca lá sem contato, quando na verdade conseguiu o contato e simplesmente não foi qualificado. Não, então tem uma desqualificação diferente. Muitas vezes a pessoa coloca sem contato e o time do SDR não fez todas as tentativas de contato necessárias. E é importante que tenha todas essas tentativas. Muitas vezes esse cliente vai para o corretor e o corretor coloca que foi desqualificado como sem contato. Isso não é admissível, porque se foi para o corretor, o SDR já trabalhou e aquele contato existe, aquele contato é real. Então precisa ter o contato. Então esse tipo de treinamento, esse tipo de orientação para o seu time de SDR e de vendas preencher corretamente é extremamente relevante e a mais desafiante de se colocar. É uma mudança cultural muitas vezes da equipe, principalmente a equipe de vendas que não gosta muito de trabalhar ali na mão, caderninho, né? Tem muita gente de vendas que trabalha ainda nesse modelo e é importante ter essa mudança de cultura para saber a importância de preencher uma ferramenta da forma correta. E aí tudo pronto, ferramenta configurada, etapas definidas, time treinado. Não adianta se você não fizer checagem e supervisão. É natural que às vezes você faça um treinamento, as pessoas entendam, mas aquilo na prática vá tendo dúvidas. Na prática vão surgindo motivos de descarte novos que não tinham antes. Isso tudo precisa ser uma evolução constante, precisa ter um acompanhamento amostral. Então, se você pega no seu funil depois de um mês de trabalho e tem muito caso de sem contato, entra em contato. Outro dia mesmo a gente recebendo os leads de um portal para um cliente, a maior parte estava sem contato. Falei, isso é muito estranho, porque o cliente preenche no formulário do portal o nome e telefone dele manualmente. Como é que pode estar sem contato uma quantidade tão grande? Então a gente tirou uma amostra, entramos em contato e conseguimos contato com 90% daquilo que estava classificado como sem contato. Então existe um erro de procedimento. A pessoa estava ligando em horários que não estavam funcionando e não estava testando em outros horários. Então a gente precisa passar essa orientação, repassar o treinamento. Então checar é necessário. Essa parte é um trabalho humano que necessita realmente um acompanhamento e de uma reciclagem. Então a gente estava tendo uma visão, às vezes, que uma mídia estava ruim, porque estava muito sem contato, mas eu não posso descartar sem antes checar.
clientes verificar realmente se essa informação está sendo cadastrada corretamente. Com tudo funcionando e você fazendo um processo de acompanhamento para garantir a consistência e a qualidade desses dados, a gente passa para a etapa mais importante, utilizar o funil. Não adianta eu fazer um funil muito bonito e aquilo ficar de enfeite. Ele tem que ser utilizado. A primeira coisa é esse acompanhamento constante. É importante que você tenha reuniões semanais para ver esses dados. Você receber esse relatório por e-mail toda semana para ver como é que estão os dados, ver como é que estão os números, ver como é que está a qualidade dos leads e a quantidade de vendas. Se você conseguir colocar isso numa TV, na sua sala de vendas, na sua sala do SDR, para que aquela informação fique ali online para as pessoas acompanharem, perfeito. Faz um dashboard bacana, a gente faz para todos os nossos clientes um dashboard bem completo, automatizado, para poder ver esses números e aí sim a gente vê inconsistência, a gente entender como é que está o andamento, se está evoluindo, como é que está todo esse processo, né, do funil desde o marketing até o vendas. Então tem que utilizar. O primeiro ponto é você tem os números, utilize, veja com frequência. Depois você vai passar em quais os aprendizados você consegue tirar desse funil de vendas. Um dos pontos mais importantes para a utilização do funil é para a diretoria, para adequar o orçamento de marketing dela. Ela precisa ver como é que está o ritmo de vendas dela, se ela está gerando lead suficiente para as vendas que ela precisa fazer, se ela tem produto suficiente para dar saída, vazão naquelas vendas, ou se ela vai acabar ficando sem produto na prateleira. É importante ela também comparar com o mercado, ver como é que está o VSO do mercado. A gente tem esses dados do Sinduscom e outras fontes de dados muito ricas no mercado para conseguir avaliar se eu estou com um ritmo mais acelerado que a concorrência, se eu estou com um ritmo mais lento que a concorrência e buscar essas melhorias. Comparar com o mercado e entender se a minha prateleira, se a minha velocidade de venda, se meus leads estão convertendo da forma correta. Então esse é o primeiro ponto para ver se o meu orçamento, se aquele percentual que eu estou investindo em marketing, que pode variar 1, 2, 3, a gente já teve construtoras até que estavam construindo o branding de alto padrão, investindo até 6% de marketing, então é importante ver se aquele orçamento está sendo cumprido. Eu tenho que o orçado e o realizado. E com o funil de vendas você consegue ver se aquilo que eu estou fazendo no marketing está gerando as vendas esperadas. O segundo ponto é para a equipe de marketing. Ela tem que olhar aquele resultado, ela tem que ver a qualidade do lead especialmente a primeira etapa ali com o SDR, para entender se aqueles leads estão qualificando, se aqueles leads que estão qualificando estão conseguindo agendar e virar proposta e vendas. Porque assim ela consegue adequar a estratégia de marketing dela. Talvez alguma mídia eu esteja gerando um volume muito bom de leads, mas só leads desqualificados. Ou mesmo, no mesmo caso, você gera muito volume de leads, muitos desqualificados, mas ainda assim um custo barato, que aqueles qualificados estão virando vendas, e quando você olha o custo por venda, e aí é um ponto importante, se você está olhando só o custo por lead, você está olhando errado, você tem que olhar o custo por venda. O custo por venda ainda assim vale a pena, ainda assim fica barato, porque o preço daquele lead é muito barato, mesmo com a alta desqualificação eu consigo um preço por venda barato. Ou às vezes alguma estratégia que eu esteja fazendo que esteja gerando um volume de leads muito ou pouco, não interessa, mas não está sendo qualificado, não está se virando venda. Então eu preciso pegar aquela verba daquele canal e talvez investir em outro que está dando mais resultado, diversificar mais, fazer testes, muda o argumento, muda a segmentação, ver o impacto que aquilo tem. Então é super importante isso. Um outro ponto essencial, essa é uma informação já avançada no funil de vendas, é você também entender o tempo médio de venda. No funil a gente gosta de ver sempre de acordo com a data de entrada do lead, ou seja, eu entrei um lead nesse mês agora de julho e eu preciso ver quando que isso foi virar venda. Muitos vão virar venda no próximo mês, muitos vão virar venda no mês seguinte ou ainda no outro mês. Depende muito do perfil, no alto padrão demora mais, no Minha Casa Minha Vida é um pouco mais curto esse tempo, mas medir esse tempo é essencial para você avaliar suas ações de marketing. Porque muitas vezes você faz uma ação de uma semana e fala, não funcionou, mas esse lead não vai converter em uma semana. Ele vai converter em 2, 3 meses às vezes, até mais, dependendo do tipo de negócio, do mercado que você está. Então é importante você estudar como é que está o seu tempo de conversão, ou seja, data de entrada do lead para a data da venda, entender o tempo médio e saber que os testes que você vai fazer no marketing precisam daquele tempo de maturação para você avaliar se de fato ela deu resultado. É claro que se já foi descartado tudo no início por desqualificação do lead, você já sabe que isso nunca vai virar venda porque você não teve lead qualificado. Mas é importante entender que existe um tempo de maturação do lead, um tempo de trabalho que você tem que avaliar. Por último, a utilidade do funil para a sua equipe de vendas. A gente costuma trabalhar um conceito de telemetria que surgiu na Fórmula 1, onde eles mediam a distância, o resultado e a performance dos carros.
é como a gente gosta de pensar no conceito para medir a sua equipe de vendas, que está lá na ponta. Através do funil, a gente consegue medir e entender como é que está a performance de cada imobiliário, de cada corretor, de cada parceiro. E assim a gente consegue ir tirando aprendizados. Analisando o funil, você vai ver se um corretor está tendo uma performance melhor que outro e ele está recebendo lead da mesma forma, ou seja, numa roleta automática, você precisa conversar com ele, entender o que ele está fazendo diferente, tirar um aprendizado, criar um procedimento e ensinar para o restante da equipe. Muitas vezes, simplesmente criar um procedimento com quem está fazendo bem feito e ensinando para o resto da equipe, você aumenta muito a sua eficiência em vendas e você consegue trazer resultados num nível muito superior, nivelando a equipe para cima. Alguns casos a gente identificou em clientes que não estavam conseguindo fazer uma venda, as vendas não estavam acontecendo e só tinha uma pessoa ou duas pessoas na equipe de vendas. Então a gente vai testar trazer parceiros, a gente vai testar trazer outras pessoas para oxigenar e avaliar se o problema é na argumentação daqueles corretores, daqueles consultores, ou se às vezes a gente tem um problema no produto. A gente tem que adequar a nossa argumentação, fazer um diferencial no produto para trazer uma venda. É somente dessa forma, acompanhando os dados, monitorando os resultados de vendas de cada etapa do seu funil, é que você vai conseguir implantar o PDCA, processo de melhoria contínua, onde você vai realmente trazer ganhos para as suas vendas. A melhoria de vendas, a melhoria de performance do seu time de marketing e vendas só acontece se você olhar etapa a etapa. Não existe fórmula mágica, não existe uma ação única que você vai fazer que vai trazer todos esses retornos. O importante é você ter o funil e pensando em percentual a percentual. Um percentual que você melhora do volume de contatos para o volume de qualificados já traz um retorno imediato em vendas. A melhora que você traz no agendamento, na presença na visita, tudo isso vai refletir diretamente nas suas vendas. E é dessa forma que a gente entende o marketing processual, o marketing que acompanha número a número, uma equipe de SDR de vendas alinhada que vai entender etapa por etapa em como achar as melhorias necessárias. É dessa forma que a gente entende que o funil de vendas e marketing tem que ser utilizado, com PDCA, entendendo etapa a etapa, melhoria a melhoria. É assim que a gente consegue implantar de fato um processo de melhoria contínua de PDCA que vai trazer um retorno consistente para o marketing e para vendas da sua incorporadora. Não existe fórmula milagrosa que você vai implementar e vai vender muito mais. É importante você entender que essas melhorias são consistentes, etapa a etapa. E essa é a importância de aplicar o funil e conseguir extrair a informação de melhoria contínua, de PDCA. Não existe uma fórmula mágica onde você vai resolver os problemas da sua construtora de forma consistente. O importante é você analisar etapa a etapa e entendendo que cada melhoria de percentual vai trazer o retorno ideal para as suas vendas. Se você melhorar o número de percentual de leads qualificados, você vai ter uma venda maior. Se você melhorar de qualificados para agendamento, de agendamento para visita, de visita para proposta, você vai melhorando naturalmente seu poder de vendas e entendendo que cada etapa você vai ter ações diferentes. Na etapa de leads qualificados, você vai melhorar às vezes sua comunicação, testar um canal novo, testar uma segmentação diferente nas mídias digitais. De qualificação para agendamento, você vai testar produtos de conteúdos novos para convencer o cliente, você vai testar argumentos do seu SDR. Depois, no agendamento e visita, você vai testar, às vezes, uma forma de agendamento, uma forma de lembrete, como melhorar o local, como melhorar a confiança dele para chegar na visita. Na visita para proposta, os argumentos de venda, os materiais de venda, testar os comparativos com outros produtos, ou seja, você tem melhorias em cada uma dessas etapas. Isso você só consegue com o funil fim a fim, implementando melhoria contínua, PDCA, que na engenharia já é bastante utilizado e é só aplicar esses mesmos conceitos para o time de marketing e vendas. Espero que essa aula tenha sido produtiva. A gente tem mais uma aula sobre eficiência do time de marketing que vai ser super legal também para a gente fechar nosso ciclo de aulas e te vejo lá. Forte abraço!